Muito bem, estamos de volta para celebrar a segunda metade da jornada de hoje. Para quem perdeu a primeira metade da jornada de hoje, eu sou o Dr. Rui Mercúrio. Eu estou aqui todas as terças-feiras, através dessas ondas milagrosas da Vibe Mundial, celebrando saúde, no horário entre 19 e 20 horas, todas as terças-feiras. As minhas palestras aqui na Vibe Mundial estão no YouTube. Entende? Acessem o YouTube Rui Mercúrio, que lá vocês vão ver muitas das minhas palestras já vividas aqui na Vibe Mundial. E eu me tornei um especialista em dor crônica, dores crônicas, né? Todas as dores possíveis e imagináveis, né? Dor de cabeça, no pescoço, na nuca, nos ombros, nos braços, cotovelos, antebraços, punhos, mãos, dor nas costas, dor no peito, dor na região lombar, dor ciática, dor nos quadris, joelhos, tornozelos e pés. O meu dia começa 9 horas da manhã até às 5 horas da tarde, atendendo os pacientes com queixa de dores, em geral, crônicas. Em geral, dores crônicas. E que também daí decorre a incapacidade física, ou seja, dificuldade à marcha, dificuldade de equilíbrio, perda de força, cansaço, entende? E aí vão para o imobilismo. E com esse imobilismo, o que acontece? Osteoporose, insuficiências musculares, obesidade, vício de postura, entende? E o pior de tudo, depressão. Se há um mal que a graça nesse mundo, nesse momento, com tanta tecnologia, esse mal se chama depressão. Nem a Covid ganha da depressão. O rol de depressão, ela está estigmatizada em grande parte da humanidade. Entendeu? Grande parte da humanidade. Então, eu lido com sofrimento. Dor é sofrimento. Né? Por conta de dor e sofrimento, eu recebo pacientes crônicos, sofredores de longa data. Né? Então, a minha consulta ela demora 1 hora e meia. Por quê? Porque eu preciso saber que dor é essa, quando começou, que tratamento você já fez. 95% dos pacientes que me procuram já põem na minha mesa 2 quilos de exames de diagnóstico por imagem, muitos envelopes. Eu trouxe todos os exames meus, sabe, raio-x, radiografias, ultrassom, densitometria óssea. Eu trouxe aqui, tem tomografia, tem ressonância magnética e tem exames de várias datas. De tal ano, do outro ano, a evolução do problema. Entende? Por quê? Porque eles passam em muitos serviços médicos e não tem solução. E eles são uns eternos buscadores de alívio. Eternos. Eternos buscadores de alívio. Entende? Então eu fui obrigado a ouvir essas histórias de todos esses doentes que me buscam, que me procuram, em busca de resposta, de solução dos seus males. Entende? Por que eles são assim tão desafiadores, né? Eles são sofredores crônicos e vê que ninguém resolve. Agora, não é incompetência médica, não. É que se há um problema difícil de resolver ou de descobrir, esse problema se chama dor. Dor crônica. Aquela dor que vem de longe. Entende? Então, vejo vocês. A coisa mais importante do diagnóstico da dor se chama causa da dor. Se você não sabe a causa da dor, você não pode remover a causa. Se você não remove a causa, a dor não vai embora.
Então esse é o desafio que nós temos. Entende? Esse é o desafio. Veja o que eu vou falar, meus caros. Nenhuma dor desse mundo é causa. Não. Todas as dores são consequência. E você acha que a dor é sempre uma tragédia? Sim. Para o doente, a dor é sempre uma tragédia. Para o médico, não. Claro, para o médico, a dor dos outros, não a dor do médico. Entende? Por que para o médico? Porque a dor é o caminho. A dor mostra ao médico o problema, onde ela nasce, de que modo ela se comporta, o que melhora essa dor, o que piora. Como começou, foi acidente, carregou um peso absurdo, levou um tranco, entende? Como começou essa dor? Ah, nem eu sei, doutor Mercúrio, como essa dor começou. Ela foi indo devagarinho e tal, chegou um ponto que os analgésicos davam conta de aliviar, só que agora está insuportável. Entende? Por quê? Porque, em geral, esses problemas de dores crônicas, eles são progressivos. A cada dia, mais dores. E a cada dia, mais incapacidade física. Entende? Então, eu aviso meus pacientes que lá chegam. Cuidado. Cuidado. Vocês estão caminhando para bengala, muletas, andador e até cadeira de rodas. Porque é uma cruel jornada de piora desse quadro clínico. Se nada for feito, o paciente fica se enganando, tomando analgésicos, né? Hoje a medicina tem analgésicos muito potentes, né? Antigamente tinha aspirina, né? E dipirona. Não, hoje o médico tem um arsenal imenso de analgésicos, né? Analgésicos fortes, tramal, entende? E hoje está na moda já, a medicina está entrando na moda de opiáceos. Opiáceo é o nome. Descendentes do ópio, ou descendentes da morfina. Entende? Então hoje os pacientes até são dopados por opiáceos. Claro que tudo tem a sua indicação, meus caros. E tem que ter critério médico, né? Tem que ter critério médico. Ainda hoje, de manhã, logo cedo, né, olhando a internet, os noticiários, eu vi que um presidente da República Uruguaia, um presidente do Uruguai, está em fase terminal de câncer de esôfago. Entende? Então, meus caros, muitas vezes, um paciente com câncer devastador, com metástases pelo corpo todo, entende? Então, o médico pode lançar mão de opiáceo, entende? Para o paciente sofrer menos, entende? Sofrer menos. Entende? E uma das condutas médicas nesses casos é mandar o paciente para casa, orientar a família, pelo menos ele fica no calor familiar dele, no espaço familiar, do que ficar fechado num hospital. Né? Por quê? Porque ele é um paciente terminal, ou seja, ele está com data próxima para morrer. Entende? Com um mal rotulado de incurável. Né? Mal rotulado de incurável. Né? Então, essa cena, né, ela é muito frequente. Né? São Paulo tem um hospital especializado em tumores, né? Hospital AC Camargo. Eu imagino as cenas que acontecem nesse hospital, que é um hospital de tumores, né? De tumores, de câncer. E tem mais, em termos de dores, meus caros. Eu atendi muitos pacientes com problema de coluna por câncer, por metástases. Entende? E muitas vezes o tumor recebe o rótulo de benigno. Mas, vejam vocês, embora benigno, ele está num lugar que ele maltrata as estruturas nervosas, dando nevralgias de dores horríveis. E esses tumores, mesmo chamados benignos, eles são expansivos, eles crescem. Entende? Imagina um tumor desse num canal vertebral. Um canal vertebral já é estreito, o espaço é mínimo para as raízes nervosas,
Aparece um tumor no canal vertebral, a compressão é imensa. E se há uma coisa que mastiga, que maltrata, que esmaga os nervos, as raízes nervosas, esse problema se chama compressão mecânica. Então, embora às vezes o tumor tenha a cara de benigno, o crescimento dele é maligno. Por quê? Porque está esmagando os nervos, tem dores horríveis. Né? Dores horríveis. Entende? Eu operei 2 pacientes, com câncer dentro da coluna. Entende? Eu operei esses pacientes não para curar esses pacientes, mas eu operei os pacientes para descomprimir a coluna com esses tumores malignos, e em descomprimindo a coluna, eu tirei as dores deles. Então tiveram uma sobrevida de 2 anos com mais qualidade. Entende? Entende? A coluna já estava quase desabando. Tive que colocar uma haste metálica amarrada na coluna e tudo mais para dar um alinhamento na coluna, que está perdendo alinhamento e esmagamento. Entende? Então foi uma cirurgia, eu não vou dizer paliativa, né? Na verdade, ela ajudou muito a resolver o problema de dores. Então esses pacientes se livraram das dores e tiveram uma sobrevida de 1 ano e meio, 2 anos, 2 anos e meio, com qualidade, entendeu? Sem aquelas dores absurdas, que maltrata não só o doente, maltrata a família toda que está em volta dele, né? Entenderam? Então assim, meus caros, em termos de dor, entende? Toda semana, das 9 da manhã às 5 da tarde, eu atendo dores crônicas, entende? Das 9 da manhã às 5 da tarde. É um desfilar de dores crônicas na minha clínica, entende? Um desfilar de dores crônicas. Eu aprendi a não almoçar, eu não almoço, não tem horário de almoço, não. Eu começo às 9 da manhã e vou até às 5 da tarde direto. Então, tomar consulta às 11 horas da manhã, meio-dia, meio-dia e meio, 1 hora, 1h30. Para mim não tem problema, entende? E eu não sinto fome, porque eu me condicionei, que há mais de 30 anos eu não almoço, entendeu? Então eu aproveito integralmente o meu tempo. E o meu tempo é gasto ouvindo pacientes com dores. E como a minha consulta demora 1 hora, 1h30, entende? Eles fazem um rosário de sofrimentos que tiveram por conta desse problema e a situação que estão enfrentando no momento. No momento, entenderam? Na outra metade desta jornada de hoje, eu falei sobre a evolução da especialidade de coluna vertebral, né? Que ela aconteceu com essa especialidade, né? Eu fui o fundador do grupo de coluna vertebral da gloriosa Escola Paulista de Medicina. Eu fui o fundador, entende? Numa época em que os meus colegas detestavam atender problema de coluna. Entende? Detestavam. Entende? Porque não tinha ressonância naquela época ainda. A ressonância estava começando a acontecer. E os radiologistas no Brasil nem sabiam bem ainda dar laudos dessas ressonâncias. Tanto que eu fui fazendo um estudo de ressonância nos Estados Unidos da América, entende? Onde a ressonância surgiu e estavam muito mais adiantadas aqui no Brasil. Hoje não. Hoje os radiologistas fazem relatórios maravilhosos, perfeitos, sobre as imagens obtidas, né? Então, em cima disso, se faz o diagnóstico. O diagnóstico é a doença, entende? É a doença. Então, mas você lida com sofrimento. Os pacientes contam toda essa jornada que eles fizeram, entende? E fitoterapia, chá de sucupira, sabe? Chá de não sei o quê, boldo. Eu não sei quantos chás que eles me contam que tomam, entende? E aí, eu acabei entendendo de religião. Porque uns me contam sobre aspectos religiosos da vida e que se agarram na fé religiosa para ajudar a resolver a dor e tudo mais, entende? Eu sou um eterno perguntador. Eu sempre estou perguntando. Eu não saí. Diz que as crianças, né, passam pela fase dos porquês, né? Por que pai? Por que mãe?
Por que, tio? Por que, professor? Eu nunca saí dessa fase. Nunca saí dessa fase. E vejam vocês. Por conta disso, hoje me pergunto muito por que você tem uma jornada que se chama Cura pela Medicina Espiritual. Porque eu fui galgando conhecimento em prol do meu doente. Porque os doentes que chegam a mim, meus caros, eu não tenho o direito de receitar anti-inflamatório, analgésico, relaxante muscular, acupuntura, fisioterapia, porque eles já fizeram tudo isso. São o que as mães chamam de... são muito mal criados. Entende? Eles são desafiadores. Entende? Já fez tudo isso, estão bravos com a própria ciência médica. Então eu fui galgando conhecimento em vários sentidos. Entende? Vários sentidos. Então, eu fui galgando conhecimento em prol de ajudar a resolver os problemas de dores. E tem mais. Entende? Tem mais. Eu sou obrigado entende? A descansar uma semana no mês. Então eu trabalho 3 semanas no mês e descanso uma. Por quê? Porque tanto que buzino na minha cabeça. Me dói, estou com dor, que se eu não jogo isso para fora, nessa semana de descanso, quem vai sentir as dores sou eu. Entende? É uma lavagem cerebral, é uma hipnose. Entende? É uma hipnose, uma lavagem cerebral. Então, eu procuro fazer uma catarse, uma limpeza psicológica, entende? Para me livrar da influência dessas dores que me assolam dos meus pacientes. E eu fico preocupado também, porque tanto o doente, quanto seus familiares, quanto o próprio médico que ele joga o problema, você assume alguma preocupação. Entende? Quando um paciente chega na minha clínica, depois de algumas sessões de tratamento, ele diz assim: nossa, estou me sentindo muito bem, graças a Deus. Hoje mesmo, atendi um paciente, um senhorzinho de idade, né? A 3ª sessão do tratamento, e ele estou muito bem, estou muito bem. Ele tinha uma perna mais curta que a outra, entende? E estava com a coluna torta por causa da perna mais curta, entende? Então, eu nivelei as pernas dele com calço, sem cirurgia, e nós estamos fazendo alongamento, fisioterapia, agora numa nova posição do esqueleto, e a dor da panturrilha esquerda dele é uma dor terrível, quando ele andava um pouco a mais, sumiu com 3 sessões. Entende? Então, quando eu tenho um paciente desse tipo, ele sai da minha cabeça, sabe? Eu não penso nele. Mas quando alguém está insistindo na dor, tem dor, eu tenho dor, você não melhorou? Não melhorei. Entende? Eu já relatei aqui, vou relatar de novo. Eu tinha um paciente com uma dor ciática brava, aquela dor lombar que irradia para uma perna, ou para as 2 pernas. Né? Tinha um paciente relativamente jovem, 50 e poucos anos. Né? E ela com essa dor lombar terrível. E é uma dor que eu estou acostumado a tratar dela sem cirurgia, e modéstia à parte, a dor que eu mais resolvo lá é essa. E nesse paciente não havia meio dele melhorar. Com tudo que a gente fazia, os alongamentos, as injeções de colágeno e tudo mais, ele não melhorava. Entende? Aí eu falei, olha, eu vou pedir uma nova ressonância, porque está estranho o teu caso para mim. Mas, doutor Rui Mercúrio, eu te trouxe uma ressonância que eu fiz há 3 meses atrás, vou ter que fazer outra? Falei, vai ter que fazer outra, porque teu caso está estranho, está muito estranho. Você já devia ter melhorado e não está melhorando. Entende? Então, feita outra ressonância, o que veio? Tumor de próstata com metástase no canal vertebral, que não apareceu na ressonância de 3 meses antes. E na ressonância de 3 meses antes, tinha hérnia de disco, tinha artrose e tinha estenose, ou seja, estreitamento do canal. Todos os fatores que produzem dor ciática. Ora, ele veio com uma ressonância que mostrava hérnia de disco,
uma bruta artrose, um estreitamento do canal, então eu vou tratar disso. Entende? E não melhorava. Como ele não melhorou, eu falei, não, vou fazer outra ressonância, que alguma coisa está estranha. E aí a nova ressonância revelou que tem um câncer de próstata com metástase no canal vertebral. E aí encaminhei para o Hospital AC Camargo, aqui em São Paulo, para tratar lá. Entenderam? Então, meus caros, é assim. A dor crônica é terrível. Precisa fazer o diagnóstico. O diagnóstico é médico. É médico. Não é o leigo que vai fazer o diagnóstico. O comprimido que um tomou e melhorou não serve para o outro, para tomar o mesmo comprimido ou para fazer o mesmo tratamento. Entende? Tem que ter critério médico, fazer diagnóstico. Qual a causa da doença? Entendeu? Qual é a causa da doença? Porque se você não remove a causa, você não remove a dor. Se não remove a dor, não melhora o desempenho físico. Entenderam? Não melhora o desempenho físico. E eu atendo pacientes, gente, com essas dores crônicas, que já vêm tomando opiáceos, que são remédios muito fortes, que criam dependência química, né? De remédios do ópio, da morfina, da maconha, entendeu? E que não melhoram nem com isso. Nem com isso. E essa medicação cria uma certa dependência química, entendeu? Completamente prejudicial. Não existe nenhuma mágica. Tem dor, é consequência. Tem dor, qual é o diagnóstico? Diagnóstico, qual a causa da dor? Não remove a causa, a dor não vai embora. Não tem acordo. Não tem acordo. A dor só vai embora se remove a causa da dor. Entenderam? Mas estou vendo aqui que a segunda metade da jornada de hoje está terminando. Entende? Eu sou um médico especialista em dores crônicas. Entende? Sou um médico especialista em dores crônicas. Eu tenho dor todos os dias da semana. Entende? Todos os dias eu escuto uma repetição de histórias médicas, de dores. Os pacientes contam para mim as suas histórias, né? Eles olham para mim com um ar de indagação. Aí eu digo, fica calmo. Essa história que você está me contando, só hoje já ouvi 2 vezes antes de você chegar. E essa semana é a 5ª pessoa que conta a mesma história. É mesmo, doutor? Eu pensei que a minha história fosse inédita. Não, porque a sua história é muito comum. É uma história que eu escuto sempre aqui na minha clínica. Então, eu sou um médico que cuida de dores. Tenho 2 clínicas médicas que cuidam de dores. Uma fica no bairro do Morumbi, em São Paulo, na principal avenida do Morumbi, a Avenida Giovanni Gronchi, número 1470, pertinho do estádio do Morumbi e bem próxima do Hospital Albert Einstein. Telefones das minhas clínicas, porque eu tenho outra na Avenida Pacaembu, 1024, também próxima do Hospital Samaritano e não longe do estádio do Pacaembu. Telefones comuns de minhas clínicas, fixo 11 3661 4243. Telefones celulares de minhas clínicas, 119 7082 8015. Emergências, minhas agendas, tem espaço para emergências. Quem tem dor, tem pressa. Emergência, liguem para 119 3014 8888. É o telefone para emergência, para orientações à distância, para pedido de exames, para dúvidas, questionamentos, perguntas, orientações à distância. Eu não tenho como fazer consultas online, entende? Mas, de vez em quando, sou obrigado a fazer. Entende? Mas não há como a consulta presencial. Entendeu? É isso aí. Vou terminar minha jornada de hoje e falar um chavão um pouco diferente daquele que eu sempre falo aqui. É um chavão incrível. Uma das frases mais incríveis que um ser humano pôde pronunciar na face da terra. Sabe? Essa frase se chama: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.
Jesus Cristo. O que é a verdade? A verdade é o conhecimento sobre o mundo espiritual. É isso aí, meus caros. Mas eu volto na próxima terça-feira, no horário 19 horas, aqui nas ondas milagrosas da Vibe Mundial. Até lá!